falar de um texto que eu já trouxe aqui uma vez no culto de oração da manhã, mas eu queria voltar novamente a meditar nele. Está lá no livro dos Salmos, o Salmo de número 146. Bem, a palavra do Senhor diz o seguinte: Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Nessa manhã, segunda-feira, o que os versículos 1 e 2 quer justamente nos passar aqui é a expressão clara que está na primeira palavra, aleluia. A palavra aleluia, aqui só um detalhe, né? Nunca diga aleluia, como alguns cantores gostam, querem falar, porque esse prefixo ra, certo? Ele vai, na verdade, convocar alguém para adorar um outro Deus, que não o Deus da Bíblia. Isso é muito sério. Se você fala aleluias, também está errado, porque não existe aleluias, porque a palavra aleluia significa do hebraico louvem a Deus. Se eu falo aleluias, esse sufixo, esse final aí, acrescenta esse S, se eu fosse fazer isso no hebraico, então eu estaria fazendo o seguinte: louvem a deuses. E eu pergunto, existe deuses? Só existe um único e verdadeiro Deus. Então só existe uma palavra. Então, eu estou dizendo isso, eu sei que aqui a gente não faz, mas a gente vê esses modismos aí, né? Aleluia, aleluias. Não, é aleluia. Louvemos a Deus. E a tônica desses dois versos que nós lemos aqui é o seguinte: o salmista, ele quer mostrar uma única questão. O crente louva a Deus com toda a sua alma e durante toda a sua vida. Essa é a tônica desses dois versos. Observe que a ideia de louvar a Deus com toda a sua alma, louva, né? O verso 1, louva ó minha alma. A ideia aqui que o salmista quer passar, do versículo 1, é que ele está louvando a Deus com todas as suas energias. Quando nós olhamos o Novo Testamento, nós vemos essa expressão. Só que ao invés de louvar, a palavra lá é amar, né? Amar a Deus, Jesus repetindo, né? O Antigo Testamento, de toda a sua alma, força, entendimento, né? Ou seja, com todo o seu ser. Se nós devemos amar esse Deus de toda a nossa existência, o texto está dizendo também que nós devemos louvar a Deus dessa mesma forma. E como a gente orou aqui nas orações, o Senhor também fala aos nossos corações, né? Foi um ano realmente muito complicado e que infelizmente muitos ficaram para trás. Muitos infelizmente perderam o desejo que o salmista tem aqui. O desejo de louvar a Deus com toda a sua alma. É triste, irmãos, porque eu ouso dizer algo que pode soar um pouco difícil para alguns ouvidos, mas eu faço como Paulo. Paulo diz o seguinte: olha, quem dera que eu, perdesse a minha salvação para que meus compatriotas, os israelitas, encontrassem, crescem todos em Cristo. Eu também poderia parafrasear Paulo dizendo o seguinte: quem dera que esse diagnóstico desses que ficaram para trás fosse apenas na congregação da Siló em união dos comuns. Mas quando você conversa com o irmão, com o pastor, com um membro da igreja, você percebe que esse abalo espiritual foi em todas as igrejas. Ou seja, isso vai nos alertar justamente para a volta de Cristo. Eu entendo ali, quando o Senhor fala que o amor de muitos esfriaria, primeiramente é o contexto claro, que é o amor entre a humanidade. As pessoas não iriam amar umas às outras, iriam, na verdade, odiar, iriam ter a vontade de fazer o mal ao próximo. Mas eu também compreendo que este amor pode também ser observado no sentido do homem, para com Deus ou as coisas de Deus. E nós vemos que nesse
E aqui eu quero deixar bem claro, não estou dizendo que o que nós estamos vivendo já é o fim. Tá certo? A Bíblia diz que desde a vinda de Cristo, a ascensão de Cristo, o Pedro deixa bem claro que, que aquilo ali são os últimos dias. Ou seja, desde lá, da igreja primitiva até a volta de Cristo, para Deus são os últimos dias. Mas eu não quero dizer que esse momento que nós estamos vivendo, de pandemia, de toda essa situação, é já o fim. Não. Eu não sei, como eu disse, a gente tem as profecias, lutamos para compreender, mas quem tem a perfeito entendimento e compreensão dos tempos é Deus. Mas eu posso afirmar aqui às irmãs que o momento que nós estamos vivendo já é uma antecipação do fim. Se alguém perguntasse assim para você, como será o fim? Você poderia dizer, olha o nosso tempo. Olha o nosso tempo. Né? O nosso tempo, ele é uma prefiguração, como foi o caso que Jesus falou do tempo de Noé, o tempo de Sodoma e Gomorra, né? Esses exemplos a gente poderia encaixar aí também o nosso como uma prefiguração dos dias finais, que anteciparão a vinda de Cristo Jesus. Qual deve ser o nosso papel? O nosso papel deve sim orar por aqueles que ficaram, para que Deus possa erguê-los novamente, para que eles possam deixar Deus trabalhar em suas vidas. Mas nós também temos que lembrar de nós em particular. Pedir a Deus que Deus possa nos dar forças. Pedir a Deus que Deus possa nos ajudar a permanecer em seus caminhos, para que o verso 2 se cumpra na nossa vida. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. E eu acho incrível, porque louvarei ao Senhor durante a minha vida. Eu pergunto, durante a vida de um crente, ele só vai ter bênção? Não. Durante a vida de um cristão, ele vai ter lutas. E os seus últimos dias, os últimos dias de um homem, de uma mulher, de um ser humano nesta terra, serão os seus dias mais terríveis. Porque são aqueles dias que nós estamos contando para a morte. Né? Então, não sei quando eu vou morrer, não sei quando nós vamos. Talvez Jesus volte antes, nós desejamos que ele volte antes. Mas talvez ele vai voltar daqui a 50 anos, 100 anos, eu não sei. Está na economia de Deus. E se eu morrer com 70, 80, eu não sei, esses últimos dias serão dias, como Moisés falou, de enfado e cansaço. Porém, mesmo assim, é a ideia do salmista. Eu louvarei o Senhor durante a minha vida. Eu lembro de Caleb. Você lembra que Caleb falou para os israelitas? Olha, eu quando saí tinha tal idade, agora sou um homem de 85 anos, mas eu estou com o mesmo vigor. Eu estou com a mesma força que eu tinha há 40 anos atrás, quando a gente saiu. Ou seja, a idade veio, mas a minha energia é a mesma, para se fazer cumprir a palavra de Deus em minha vida. Olha só, um homem idoso falou isso. Então, aquela mesma palavra tem que estar no nosso coração. Ora, eu quando comecei a caminhada, talvez aqui alguns começaram há 2, 3 anos, não sei quando você chegou à fé cristã, à fé bíblica, há alguns 8 anos, junto com a igreja, no meu caso, né, desde meus 11, 12 anos, mas nós temos que olhar justamente para esse nosso passado e buscar ter aquela, lógico, o novo convertido às vezes ele faz coisas que não deveriam ser feitas. Eu não quero que a gente volte a ser menino na fé, não é isso. Mas nós devemos olhar para o nosso começo de caminhada e buscar aquela energia, aquele vigor e entender. Aquele vigor que eu tinha, podia ser culto de 24 horas, né, irmão do carro? O carro estava lá, né? Se tivesse 3 cultos, 4 cultos, se fosse todo dia, se fosse 30 dias, ele estava lá presente. Quantas horas de culto? Olha, o culto pode ser 10, eu vou estar lá. Esse desejo é aonde? Olha, lá no quem, eu não sei aonde, eu vou. Se precisa ir a pé, eu vou. Esse desejo, essa energia precisa permanecer durante toda a nossa vida. Por quê? Porque assim nós louvaremos ao Senhor, como o salmista finaliza no verso 2, enquanto eu viver. Olhe que o louvor não é só quando tem a vitória, quando vem a bênção. A ideia do louvor é enquanto viver. Ou seja, enquanto eu tiver o último fôlego de vida, eu louvarei ao Senhor. E a convocação daquele que tem uma vida neste sentido sempre será para que as pessoas façam o que ele faz.
Por isso o salmista começa: aleluia, louvem. Olha, vocês que me escutam, louvem ao Senhor, louvem a Deus. Então que possamos entender isso. Se faltou louvor da nossa vida ao longo deste 2020, nesses últimos dias, né? Hoje é segunda, quinta-feira o ano encerra. Possamos buscar louvar o nosso Deus, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às dificuldades. Como eu disse, o Senhor é que vê o futuro. Ele sabe o que é o melhor para nós. E talvez o momento que nós estamos passando a prova justamente é para nos edificar e para que a gente possa receber a vitória lá na frente, né? Que possamos então suscitar isso, louvor, verdadeiro louvor em nossas vidas, e assim o nome do Senhor será glorificado na vida de cada um de nós. Eu creio nisso, e eu creio que Deus ainda pode operar muito mais na vida daqueles que têm uma vida totalmente entregue ao nosso Deus. Amém.